Agora vamos formar mais um busto. Eu estou formando um busto com 10 quilos de argila. Vamos dar forma a ele, devagar, sem pressa. Vamos formar a mão, né? Passo a passo. Vamos fazer a marcação com uma faca, com um palito, para poder você saber onde você vai marcar o olho, marcar o nariz, marcar a boca, ok? E também pegar a parte do ouvido que você vai montar, o ouvido do seu busto, da sua imagem, né? Tá aí mais um busto nascendo, sendo criado, sendo feito. Vamos começar a fazer uma aplicação para levantar um pouco a parte do cabelo com a parte da testa, para dar um formato mais visível à peça. E daí vamos esticando e pregando a argila na cabeça do vulto, pregando bem. Pode puxar bem, depois você alisa. Para você obter uma resposta boa. Obter uma proporção boa. Cada vez mais que você bater a massa, você bate ela bem batida antes. Como você vai conseguindo dar forma à peça. Com calma você divide dedo por dedo. E como eu já havia falado em outros vídeos, você também pode ir fazendo outros utensílios de argila para poder vender e fazer uma renda mensal para te ajudar a você obter vários tipos de renda. Temos também outros tipos de argila que você pode utilizar, o barro natural branco, que você pode usar para fazer arte de porcelanato. Temos a argila preta, o barro vermelho também natural, que serve para você usar. Temos também o barro creme, barro amarelo, que você pode usar. Se deixe levar a sua imaginação, a sua criatividade cada vez mais vai evoluir, você preparando e fazendo cada peça, sem pressa, bastante tranquilo, bastante calmo. Você vai conseguir chegar ao máximo. Na parte do ombro, vamos aumentar um pouco o ombro. Você vai tirando as falhas aos poucos do seu busto, da sua imagem. Parte do cotovelo. Quanto mais você deixar seu vulto mais real, mais valor ele vai ter. Certo? Procurar sempre caprichar. E se entregar na hora com calma ao que você está fazendo, se compenetrar. Você vê que pouco a pouco o busto vai tomando forma, vai tomando a beleza, vai tomando a perfeição. O busto vai tomando a realidade do que você quer.
Pouco a pouco você vai transformando, transformando até você chegar na sua obra que você quer e deseja. Forma, ele vai tomando direção, ele vai tomando criatividade, ele vai tomando forma do jeito que você quer. Devagar você consegue transformar o seu vulto, o seu busto, a sua obra. E para atender a demanda de pedido das pessoas que me pedem. Alonguei um pouco a parte do queixo dela, para que ela fique com o queixo mais maior pelo tamanho do busto. Você tem que seguir o tamanho do busto. Se o busto tiver um tamanho médio, você não pode fazer uma forma menor. Você tem que acompanhar o tamanho. Parte mais feminina. Vai ter que ter, né, mais quantidade de argila, de ferro para sustentar. Em um local que não fique batendo vento, que não fique batendo sol em excesso, que não bata sol nenhum, na verdade, né? Tem que secar na sombra. Cada vez mais você vai chegando à perfeição. Lentamente, devagar, você vai conseguindo dar um bom foco e se ajudar. Agora vamos aplicar a parte do cabelo para depois vir dar mais contorno à orelha. Sem contar que cada vez mais que você se aperfeiçoar, como eu havia falado, cada vez mais que você se aperfeiçoar no teu trabalho, você vai crescer. E você pode também fazer a Escola de Belas Artes para que o seu trabalho, a sua arte seja uma arte nomeada, uma arte reconhecida. Também você pode registrar a sua arte no Pronec para que ela tenha valor, né? E fazer o curso de Belas Artes, fazer a faculdade de Belas Artes, para que você se torne um artista conceituado, um artista nomeado. A intenção é inspirar, sim, ajudar os meus irmãos de axé a cada vez mais crescer, a cada vez mais prosperar e a cada vez mais ter uma direção. Tá muito devagar porque o tempo passa, certo? Olha, nenhuma peça minha rachou, tá perfeita. Exu já moldado, pombogira já secando. Então elas estão perfeitas, cada vez mais perfeitas. Eu vou aplicar o cabelo dela agora, né? A parte das costas também. Eu vou passar mais um pouco do pincel. Mas tá bem torneada. Tá bem direcionada. Bem dividida.
Próximo vulto, eu vou fazer um vulto de umbara, de argila. E após isso, eu não vou ficar toda hora postando vídeo de busto, não. De argila, não. Vou postar mais esse, mais umbara de argila montado. E depois vou voltar aos ensinamentos espirituais. Foi só para poder inspirar mesmo meus irmãos. E aqui tá numa tampa, essa tampa vai cobrir uma panela. Aqui embaixo, dentro da panela, que vai os fundamentos da pombogira. Dentro da panela que vai os fundamentos, né? Depois de seca, depois da imagem seca, nós vamos pintar ela na cor da pele, pintar lábios, nariz. Se tiver os olhos de boneca para entregar, melhor será. Vamos dar uma cavidade aqui para poder o rosto sobressair. Vamos dar uma cavidade na parte do pescoço. Ela tem que ficar com a cavidade para dentro, pelo menos um dedo, meio dedo, para ficar mais natural, mais afilado também o rosto. Como eu falei para você, a pressa inimiga da perfeição, e uma peça com um artista nomeado, ela tem valor, tem peças que chegam a milhões, então vamos se esforçar, vamos estudar, vamos aprender, ok? Eu espero que essa fique maravilhosa. Aumentei mais um pouco os lábios dela, como você tá vendo. E ela tá tomando expressão feminina. Na parte do olho, eu vou dar um molde. Fazer aquela pálpebra. Porém, eu quero aplicar os olhos de vidro. Então, eu só vou dar um molde para aplicar o molde e ficar com aspecto mais de um olho, certo? Eu vou aplicar também logo o cabelo para dar mais, logo um realce feminino na peça. Mas dá para ver que já está com bastante forma feminina. Quem quiser encomendar também pode encomendar o seu busto comigo que eu faço. Axé? Nessa parte aqui eu vou dar uma afundada para dar o aspecto do osso. Para dar aquele aspecto do osso que nós temos entre o pescoço. E uma levantada de leve, que na hora que você pintar, você vai conseguir ver e enxergar a entrada que tem a parte nossa aqui do osso.
Aí fica mais surreal a peça. Quanto mais realidade você der à peça, mais sua peça vai ficar valorizada pelo realismo dela. Você pode fazer corujinha, fazer gato de argila para vender, certo? Viu que deu entrada aqui do lado? Então essa entrada está representando aquela sopeira que nós temos do lado no pescoço. Eu ainda não tô com os materiais necessários, ainda vou fazer o torno giratório, para moldar vasos, para moldar outros tipos de coisa. Aí você pode começar igual eu tô começando aqui, montando meu ateliê, devagar. Tem mais bustos feitos aqui atrás. Investir no seu talento. Cada vez mais que você moldar, mais sua criatividade vai abrir cada vez mais. Sua criatividade vai aumentar. O seu poder criativo, né? Vai aumentar. Eu apliquei o cabelo dela, certo? E agora eu vou montar os fios do cabelo dela. Depois você passa o dedo ou uma esponja com a mão. Mas o contato com a argila também é bom para a pele. Então não vai ressecar minha pele, não. A argila hidrata a sua pele. Então o contato com a argila não vai lhe prejudicar em nenhum momento. Certo? A argila não tem produto químico nenhum. Que você pode puxar também as pontas do cabelo, para dar aquele formato de ponta, de cacho. Tentando sempre lembrar, aquele que ensina o seu próximo é iluminado. Então, se você aprendeu, passe adiante. Faça a sabedoria para o seu irmão, para o seu próximo. Para que não acabe. Não acabe. Porque tudo está se acabando só em digital, só em arte digital. E, na verdade, a arte manual perdeu o valor que não deveria ter perdido. Porque o que você faz com as suas mãos tem muito mais valor do que uma arte digital. Uma pintura, por exemplo, feita à mão, a tinta óleo, ela tem muito valor, mais valor do que uma pintura digital, certo? Como eu falei, aqui você vai montando as quedas do cabelo, vai montando os cachos. Você vem com a esponja pequena.
você vai, quando puxar um pouco, você tira. Você tira o excesso das pontas que ficaram. Essa peça foi feita para os fins religiosos, né? Mas você pode também usar para decorar a sua casa. Acrescente aos poucos, onde você vê que necessita de mais massa. Como eu já havia falado, você pode voltar e consertar, porque a argila tem isso de bom. Essa argila não está misturada com nada, não está misturada com gesso nem com cimento, tá? Essa partezinha aqui que ficou um pouquinho mais manchada faltou um pouquinho pro cabelo, mas aí eu tive que misturar com outra argila. Isso também não tem tanto problema, né? Mas é bom que você continue sempre usando a mesma argila, o mesmo tipo de barro. Barro vermelho, ou começa com barro cinza e termina com cinza, ou começa com barro preto, termina sempre com barro preto, nunca mudando, né? A tonalidade. Se você quiser acrescentar mais, o tamanho do cabelo também pode, colocar mais cabelo. Tá um pouco mais menor, né? Mas eu não quero ele também muito grande, eu quero o cabelo desse busto no ombro. O cabelo
Estou dando uma cavidade na parte. Você percebe que a argila ela está um pouco já puxando. Então eu vou dar um pouco de cavidade na parte do nariz, para dar um molde na parte do nariz. Tirar um pouco do excesso de massa do lado, para que o nariz possa sobressair ao rosto do vulto. Também estou tirando o excesso de massa, porque caso não dê tempo de chegar aos olhos de boneca, eu vou pintar mesmo o olho dela com tinta. Então eu quero deixar sobressair o olho dela e tô cavando aqui devagar para que fique perfeito. Já dei uma cingida também na parte dos lábios. O acabamento perfeito da peça faz com que a sua peça tenha mais valor quando você pintar. Quando ela secar bem, você pode depois dar uma lixada antes de passar uma tinta, certo? Isso vai fazer com que a sua peça fique mais valorizada. Vamos também dar molde às unhas, que para isso também é preciso que a massa já esteja um pouco puxada, certo? Aí você risca para dar o desenho das unhas. Com calma você vai tirando todo o excesso e afundando também a parte do olho para poder dar o formato do olho. Quando você pintar, vai sobressair bem, certo? Você pode fazer na tinta também, não é obrigado você colocar o olho de boneca, né? Sim, que com o olho de boneca fica mais vivo, fica uma escultura bem mais realista. Então, o que você puder investir na sua arte para que ela fique mais valorizada, você investe. Isso vai fazer com que você consiga cada vez mais ser valorizado dentro
na parte de arte. Lembrando também que você pode ir fazendo peças pequenas para poder vender futuramente e você fazer conseguir pagar uma faculdade através do seu trabalho, através da arte, né? Do seu próprio trabalho, você conseguir pagar uma faculdade e se tornar um artista nomeado. Que você não deve só se acostumar em ser um simples artesão. Você tem que querer o maior, o melhor para si. Lembrando que cada um tem seu traço, cada um tem a sua expressão de trabalhar. Só que você também vai ficar cada vez melhor com o passar do tempo que você for trabalhando, com o passar do tempo que você for fazendo cada vez mais peças, você vai ficar com mais habilidade no teu trabalho. Né? No começo você pode se perder um pouco, mas também é normal. Você pode se perder um pouco e é normal. Depois você consegue chegar à evolução total do seu trabalho. Aos poucos vamos chegando a um formato que almejamos. Que cada detalhe que você coloque a mais nas tuas peças vai dar mais visibilidade para a sua peça. Vai dar mais criatividade para a sua peça. São esses pequenos detalhes que faz o crescimento do seu trabalho. Faz você ficar cada vez melhor com o seu trabalho. E faz que a sua peça fique cada vez mais bela. São os acabamentos. Os pequenos detalhes fazem uma grande diferença. São esses pequenos detalhes que fazem a grande diferença no final. Por isso que é um trabalho que você deve fazer
num local tranquilo, sem muita perturbação, sem muita falação, sem que ninguém tire sua atenção. Você pode também sempre passar um pincelzinho ou uma esponjinha, um pincel de seda, ele dá mais suavidade. Nos cantos que você não consegue passar o dedo, nos cantos que você não consegue esfregar. Você vem e vai acertando. E cada vez mais a peça está ficando mais perfeita. A peça está ficando cada vez mais bonita, mais atraente. Você que te leva jeito, que tem uma tendência, se deixe levar e aproveite as suas inspirações. Em cima dos olhos vamos afundar um pouco, como eu já fiz aqui um pouco, para dar um sobressalto do olho, né? Na parte da boca, vamos dar uns risquinhos, como eu já comecei a fazer um pequeno risco. Depois você passa o dedo com um pouquinho de água, só vai ficar bem leve a expressão dos lábios. Fica bem natural.
agora, como deu um sobressalto. Esse que é a diferença de uma tela, de um busto. Tirar o excesso aqui, ó, de dentro. Na parte do seio, eu dei uma cavada para poder o seio sobressair. E onde eu venho com o dedo ou um pincel, você passa e alisa para dar esse contorno entre o peito e o seio. Vamos marcar o umbigo também. Agora vamos aguardar secar um pouco para finalizar mais detalhe.
Agora é só você passar uma lixa bem fininha quando ela estiver bem seca. Deixar no processo de secagem. Parte do busto, eu tirei um pouco do excesso para dar o formato aos seios dela, para acender mais os seios. Na parte de dentro também. Certo? Para fazer para dar mais forma. A pálpebra também eu acendi um pouco mais. Na hora que pintar, é que vai sobressair mais. Se por acaso você quiser aumentar, você pode aumentar. Como eu já havia falado, o bom de trabalhar com argila é que você pode errar e voltar e refazer e consertar o erro, certo? Então você pode colocar, acrescentar, tirar, mas eu havia falado também para você dar uma arranhada bem de leve nos lábios para quando pintar também aparecer o formato dos lábios, certo? Aqui eu dei mais uma cavada na parte do pescoço. Mais uma entrada, entrei mais um pouco no queixo dela. E aos poucos, cada vez mais, ela vai tomando forma. A parte do ouvido eu mexi um pouco, vou deixar puxar mais um pouco para delinear ele mais, certo? Isso é o bom de você trabalhar com a argila. Você pode ir, voltar e acertar. Acertar onde precisa ser acertado. Mexer onde você deve mexer. Tirar um pouco onde você acha que deve tirar. Você vai afilando cada vez mais o nariz. Mas com a proporção, deixando com proporção. Formar aquela entrada. Tirei um pouco do excesso também do meio.